É claro que em nosso dia a dia, constantemente nós nos deparamos com problemas, aos quais alguns podemos resolver e outros dependemos de esperar que ele seja resolvido por outra pessoa. Hoje eu estou aqui com dois problemas. Um que eu posso resolver e outro que, infelizmente, tem que esperar que seja resolvido. Quer entender um pouco mais do que eu estou falando? Me acompanha no vídeo aqui, que eu vou te mostrar o meu problema e como eu estou resolvendo. Hoje eu estou aqui no banheiro da minha casa, onde a gente conviveu com um problema essa semana. Quem é daqui da cidade americana vai entender o que eu estou falando. É um problema de crise hídrica, vamos dizer assim, a baixa vazão do rio, de captação de água da cidade, tornou a água ruim, né, para a captação, onde demora mais o processo de purificação da água para chegar nos lares. Essa demora causou um desabastecimento na cidade. Muitas pessoas ficaram sem água, inclusive nós. E o único problema que aconteceu aqui em minha casa me motivou a fazer esse vídeo aqui. Agora acompanha comigo qual que é o problema que a gente tem aqui em casa. Bom, essa aqui é a caixa acoplada no nosso vaso sanitário. Aqui dentro tem aproximadamente 6 litros d'água, 6 a 8 litros d'água. Quando ela vai enchendo, há uma boia aqui, que a hora que ela chega no nível, ela estanca a entrada de água, né, cessando por si a entrada de água. Então ela chegou no nível, parou. O que está acontecendo? Ela tem aqui dentro um tubo extravasor, que para evitar que quando essa boia enrosque, a água saia por aqui e encharque do banheiro, ela sai por esse extravasor e vai lá para o vaso sanitário, que é o que está acontecendo aqui. Você pode ver no momento aqui, a quantidade de água está saindo. Essa quantidade de água que está saindo agora, foi eu que provoquei esse problema, para mostrar o desperdício que ocorre. Era menos que isso que estava vazando, onde a gente percebeu no dia seguinte que secou a nossa caixa d'água. Então agora o que eu vou fazer? Vamos substituir todo o mecanismo que está aqui dentro. Comprei um kit novo, já fazia um tempo que eu estava interessado em substituir ele e a melhor hora foi agora. Bom, vamos então ao unboxing do mecanismo da caixa acoplada. O que eu adquiri recentemente, a troca aqui foi esse aqui. Deixa na descrição aqui o link para este mecanismo e para um outro tipo também, que é um modelo universal, que eu costumo usar na casa dos clientes. Por que eu costumo usar aquele universal na casa dos clientes? Por causa do valor dele. Ele é bem mais em conta, praticamente a metade do preço desse aqui. E o cliente só quer que resolva o problema de vazamento da caixa d'água. Eu já queria um pouco mais, esse aqui tem esse tipo de funcionamento. Primeira vez que eu vou instalar este, então tudo vai ser novidade hoje. Vamos abrir a embalagem dele. Bom, tudo organizadinho, como eu gosto, tudo embalado certinho. Temos aqui os fixadores, o fixador da caixa acoplada e o anel de vedação, que fica entre a caixa acoplada e o vaso sanitário. Esse aqui é o mecanismo de entrada d'água, a torre de entrada de água dentro da caixa acoplada. A água ela entra por aqui, percorre todo esse caminho e sai pelos orifícios que tem aqui. Conforme a água vai subindo, ela faz esse movimento aqui, ela vai fazer com que a boia suba até uma posição que estanque a água e evite o transbordo. Caso ocorra o transbordo, caso esse mecanismo não funcione, para evitar o transbordo, há uma torre de saída de água, onde tem um local ali que a água passou dali e ela começa a descer direto para o vaso, que era o que está acontecendo aqui no nosso vaso. Já esse aqui é a torre de vazão de água, a torre de saída de água. A hora que você vai apertar o botão lá em cima para acionar a saída de água, esse aqui na verdade, ela vai abrir a válvula aqui e toda a água vai sair. Esse aqui é o botão de acionamento dele, que fica lá em cima da tampa. Bom, esse botão e esse botão, são dois tipos de saída de água. E claro, o manual. É sempre importante, você vai fazer a instalação, verifique o manual. Muitas vezes tudo é padrão, vamos dizer assim. A instalação ela é padrão, você já sabe como que ela funciona, já sabe como tem que fazer do começo ao fim, a lógica dessa instalação. Porém, às vezes há algum detalhe aqui no manual que passa despercebido, aí o funcionamento fica incorreto. Bom, e para começar, antes de mexer ali, vamos fechar o registro, né? Verificar se está fechado. Bom, aqui no caso já está fechado. Segunda coisa, esvaziar o reservatório. Se quiser chegar mais próximo aqui, esse aqui é o sistema que eu vou retirar daqui. O que acontece? A água ela vai encher até esse nível da marca aqui, né? E essa boia aqui, ela vai acionar a parada da água. Ela vai fechar a entrada de água aqui no reservatório.
A hora que dá descarga, que você puxa, aperta o botão, puxa essa alavanca, ele vai soltar lá embaixo, lá, a válvula de saída, que é a válvula de descarga em si. A hora que ele solta a válvula de descarga, dá descarga. Aí essa boia desce e inicia o enchimento novamente. O que estava acontecendo aqui? A boia chega até aqui em cima, ela não está acessando a água por completo. Então a água está passando do nível que estava estabelecido, chega aqui e transborda lá para baixo, onde você está perdendo água. E nessa brincadeira aqui, uma noite foi uma caixa d'água de 500 litros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar todo esse sistema aqui, vou desmontar tudo. Inclusive, para desmontar, a gente tira até essa caixa do lugar e já troca o anel de vedação aqui embaixo. Inclusive, o outro serviço que eu vou colocar aí também nos cards aqui é de um outro sistema que eu troquei recentemente, porém a válvula de acionamento não é em cima, é na lateral. Então, só muda a posição da válvula, não muda o funcionamento. Sempre muito cuidado, porque é louça. Para quebrar isso aqui é uma maravilha, para encontrar outra de reposição é outra maravilha. A gente retira a mangueira de alimentação, vai sair um pouco d'água, paciência. É bom sempre ter um baldinho por perto, deixa eu aproveitar e pegar um baldinho. Peguei um baldinho aqui, não vou dar detalhes do baldinho, eu não sou patrocinado por eles. Aí a gente vai tirar a mangueira de alimentação, o registro já está fechado, porém ainda tem água no encanamento, por isso sai água aqui ainda. Agora a gente começa a soltar os parafusos de fixação da caixa acoplada, e há um pouco d'água dentro dela também, então na hora de tirar tem que tomar cuidado para fazer aquela molhaceira dentro do banheiro. Trabalhar em lugar molhado é só para mergulhador. Olá, meus amigos, minhas amigas, colegas de trabalho, colegas de profissão. Vou fazer uma pausa no vídeo aqui agora, sobre a manutenção que vocês estão assistindo aí, sobre o que foi provocado por um vazamento que tivemos aqui em casa, porque tem uns dados muito importantes que eu peguei posteriormente à confecção desse vídeo aí, que eu quero apresentar aqui. O que são esses dados? Seguinte, em Americana, como todo mundo já sabe, sobre aquela cidade americana, interior de São Paulo, próximo a Campinas, o Departamento de Água e Esgoto da cidade é quem gerencia o fornecimento de água e a coleta de esgoto. A água entra na nossa casa com um cavalete, logo na nossa entrada ali, encostado ao muro, onde há um hidrômetro que faz o registro do volume de água que passa pelo encanamento. Esse volume de água, medido em metros cúbicos, é o que depois vai fornecer para o DAE, né, esses dados, esse registro vai fornecer para o DAE o quanto ele vai cobrar pela água que nós consumimos. Então, o que acontece? Em média, uma família brasileira com 5 pessoas, que é o nosso caso aqui, consome em média entre 19,5 metros cúbicos de água e 30 metros cúbicos de água. Vamos transformar elas em miúdo? Deixa eu pegar minha colinha aqui, para poder explicar melhor qual é esse volume. Por exemplo, 19,5 metros cúbicos de água é equivalente a 19.500 litros. E 30 metros cúbicos de água é equivalente a 30 mil litros. Se a gente for fazer uma comparação com um reservatório de água, que é muito mais vendido aqui na nossa região, que é o de 500 litros, né, seria o mesmo sim, que num consumo de 19,5 metros cúbicos, seria o mesmo que em um mês eu esvaziasse e enchesse esse mesmo reservatório de 500 litros 39 vezes. No consumo de 30 metros cúbicos, seria o mesmo que eu esvaziasse e enchesse esse reservatório por 60 vezes. Então, o que acontece? Vamos lá. Só para a gente ter uma noção de proporções, 1 mililitro de um líquido, vamos dizer assim, 1 mililitro de água, em 1 mililitro de água equivale a 20 gotas dessa água. Então vamos detalhar melhor isso aí. Se eu pegar 20 gotas de água e for medir ela equivale a 1 mililitro. Por que eu estou falando isso? Guarda esses números, por favor. Ou seja, uma gota de água, ela equivale a 0,5 mililitros de água. Se você parar para analisar, seguinte informação. Você tem uma torneira, ela está com vazamento, pingando uma gota de água por segundo. Então, dentro de 1 minuto, você vai ter o equivalente a 3 ml de água que pingou. Esses 3 ml de água deixa eu pelo ralo abaixo. Quanto que é esses 3 ml de água? É o que você está vendo nesse copinho aqui de xarope. Essa marcação que eu fiz no copinho de xarope. Mas 3 ml de água não é nada. Em 1 minuto. Se você aumentar isso aí para 1 hora,
ele vai equivaler a este copo de café aqui, ó. Um copo americano que tem por volta de 190 ml. Ali você tem aproximadamente 180 ml, 180 mililitros de água jogado fora, descido ralo abaixo. Vamos aumentar um pouco? Então vamos lá. 24 horas, um dia, você vai ter o equivalente a, pasmem, isso aqui, ó. 7 garrafas de cerveja, mais um copo americano daquele, uma certa proporção, equivalente a 130 ml. 7 garrafas de cerveja de 600 ml, totalizando 4.320 ml de água que foram embora ralo abaixo. Ou, vamos arredondar esse valor, ele equivale a 43,200 litros. É uma quantia considerada de água que você jogou fora. Por que eu estou trazendo esses valores aqui? Só para arredondar mais um número aqui. Esses 43,200 litros de água, eles equivalem a 0,0432 metros cúbicos de água. Lembrem desses números. Por que eu estou falando desses volumes de água jogados fora? Bom, seguinte, se a gente analisar, igual aqui na minha casa, tem um reservatório de 500 litros de água e eu estou jogando em um dia 43 litros, praticamente eu estou jogando em torno de quase 10% do meu reservatório fora. Certo? Então vamos lá. Nessa tabela que eu estou mostrando aqui, ou melhor, vou abrir ela na imagem aqui, vai acompanhando conforme eu vou falando. Você vai ver que mais à direita dela, mais à esquerda dela, existe uma coluna chamada consumo. Logo na sequência tem a categoria, tem as categorias, colunas categoria. Aí você vem a categoria residência social, com certeza deve estar relacionada a baixas rendas. E a categoria residência normal, que é no caso a qual eu me enquadro aqui em Americana. A primeira linha dessa categoria, logo abaixo da legenda, eu não entendo por que de 0 a 6 o consumo tanto de água e esgoto tem um valor elevado. Talvez seja por causa do custo dela ela está sendo fornecida a você, ela está passando pela sua casa. Aí de 7 a 22, você pode prestar atenção, ela é gradual, ela vai aumentando. No meu caso, o consumo da minha casa está sempre em torno de 19 a 22 metros cúbicos de água. No mês em que eu estou gravando esse vídeo aqui, a conta anterior a esse mês aqui, foi entre setembro, 10 de setembro e 10 de outubro, ficou em 20 metros cúbicos de água. Então, se você acompanhar essa faixinha amarela que eu fiz, indo lá na categoria, na coluna da categoria residência normal, você vai ver que a minha água aqui, ela tem um custo de R$ 3,20 o metro cúbico. E o esgoto também, R$ 3,20. Por quê? Para o DAE, eu não sei se em outras autarquias funciona assim também, quando você consome um metro cúbico de água, você vai devolver ao sistema de esgoto 1 metro cúbico de esgoto. Então eles calculam esses dois valores. Bom, por aí, se você parar para calcular certinho, vai ver que R$ 3,20 de água mais R$ 3,20 de esgoto equivalem a R$ 6,40. Essa é a minha tarifa, esse é o metro cúbico que eu pago de água aqui na minha residência. A 20 metros cúbicos de água que eu consumi nesse período, inclusive foi o período que deu o vazamento, deu um total de R$ 128. Tá bom. Então agora vamos voltar para os nossos cálculos aqui. Então vamos lá. Como eu disse, R$ 3,20 a água mais R$ 3,20 o esgoto, um total de R$ 6,40. Os 20 metros cúbicos de água que eu consumi deu R$ 128. Legal, beleza. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: você lembra que eu falei que em 1 minuto você joga fora 3 ml de água? Quanto custa esses 3 ml de água para você em 1 minuto? 14 centavos de água, mais 14 centavos de esgoto. Ou seja, dá um total de 28 centavos por minuto. O que é 28 centavos? Não é nada. Vamos pegar 30 dias? R$ 8,40. R$ 8,40. Por que eu faço isso? Doa para mim. Não vou achar ruim. E 365 dias, um ano? R$ 102,20. De repente, você não está percebendo um vazamento desse na sua casa, na sua residência, no seu trabalho, que está minando R$ 102 por ano na sua conta. Você poderia usar ele, por exemplo, para ir jantar com sua esposa, com seu esposo, levar seus filhos num parque, aproveitar, ou mesmo fazer uma janta diferente em casa. Ou quem sabe numa viagem poder usar esse dinheiro. Na verdade, o intuito desse vídeo foi realmente mostrar esse detalhe do vazamento de água. A gente muitas vezes não leva muito a sério, essas coisas, porém, né?
Só que eles, no montante no final do ano, a gente vê a diferença que dá no orçamento. Por exemplo, igual eu, como eu pago R$ 128, eu vou pagar esse mês de R$ 128 de água, se eu estiver deixando esse vazamento por um ano, ou seja, seria o consumo, praticamente o consumo de um mês. Dispersado, jogado fora. Entendeu? Em uma situação como nós estamos hoje, com problemas de abastecimento, crise hídrica, aqui na nossa cidade americana, por exemplo, o rio baixou de um tanto, e a água ficou com uma quantidade grande de poluentes, isso aumenta o gasto para poder fazer a limpeza dessa água, a demora para poder entregar para a gente uma água tratada. Os reservatórios não conseguem atender a todos nesse mesmo tempo. Então, dispersar água assim não dá certo, não é gostar de jogar dinheiro fora. Então, gente, assim, se você é daqui de Americana, região, tá com problema de vazamento na sua casa, entre em contato com a gente. Se não é, nós não podemos atender a você aqui, a sua casa, seu comércio, sua empresa, dá uma procurada para um profissional no setor, aí na sua região, procure ser um profissional sério, porque picareta tem bastante. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui aqui no YouTube mesmo, nos comentários, pode deixar ali um recadinho no comentário, assim que a gente vê, ele dá um retorno. Gente, muito obrigado. Segue com o vídeo aí sobre a substituição dessa caixa ocupada. Beleza, o serviço aqui está feito. Vamos iniciar a instalação pela torre de saída de água. Eu vou procurar uma posição que fique fácil para um dos componentes dela, que é essa mangueirinha aqui, se conecta aqui sem amassar. Aí detalhe, lá dentro também tem que colocar numa posição para que esses buracos aqui, onde vão os fixadores da caixa acoplada ao vaso, não fique obstruído. Uma fácil manutenção posterior. Apertando na mão mesmo é possível dar uma firmeza. Por quê? Entre essa torre de saída de água e a caixa acoplada há uma bucha, há um anel de vedação em borracha. Então, conforme você aperta aqui, ele vai se moldando ao ambiente. Então dá um aperto legal. A parte de trás fica assim. Agora aqui na parte de trás a gente coloca o anel de vedação que faz a vedação entre a caixa acoplada e o vaso sanitário, e nós vamos passar também os parafusos de fixação. E é esse kit que vem aqui embaladinho. O legal disso aqui é que tudo se aproveita. Por exemplo, isso aqui para guardar a treco depois é uma maravilha. O parafuso de fixação, nunca se esqueça, a borracha do lado de dentro da caixa, da caixa acoplada para evitar vazamento. E claro, você só rosqueia a porta dele depois que tiver a caixa acoplada ao vaso sanitário. Não, não é aqui. É aqui. É aqui que ele vai. Aqui é outra coisa. Esse aqui é o anel de vedação, né? Você encaixa ele aqui. Não tem muito segredo. E agora a torre de alimentação. Também mesmo sistema. Borracha sempre do lado de dentro. Também não necessita muita força para apertar isso com a mão se você apertar. Há ferramentas como essa aqui, que é feita justamente para isso. Você consegue apertar aqui. Assim, você tem uma firmeza maior para conseguir fazer. Né? Não lembro o nome dessa ferramenta aqui, né? Mas eu vou deixar na descrição mais a respeito dela. Não precisa apertar até sair água, que a intenção não é essa. Sair água, sei lá. Apenas apertar para evitar vazamento. Aqui no caso, é sempre importante deixar essa parte aqui, que é a boia, sem obstrução, sem estar em contato com parede nem nada, para ter o funcionamento dela correto. Aqui ainda há uma regulagem depois, né? Que a gente regula o nível que, caso ela não funcione, a água chegue a esse nível e comece a sair pelo ladrão, aqui a gente regula a altura do nível. Tá vendo? Então, no caso aqui eu vou regular depois, mas é mais ou menos o mesmo nível que estava antes. É possível mudar um pouquinho de posição aqui, só para não ficar uma mangueirinha muito amassada, sem ficar pegando na boia. Então aqui atrás, o último aperto, não precisa mais que isso. Aqui no caso, esse aqui, primeira vez que eu vejo, mas eu acredito que seja
além do redutor, por ele ter vários furinhos aqui, é como se fosse uma rede para evitar que sujeira maior que venha pelo encanamento entre lá no sistema. E acaba danificando, então vamos colocar. Aqui no caso, essa aqui é onde, caso é o extravasor, a água passou do nível, é por aqui que ela vai sair. Então eu vou regular ele aqui, uma posição aqui. Essa é uma posição boa. Pronto. A água passou daqui, ela não vai transbordar para cá, vai estar dentro do limite que eu gosto, que uso, e eu não vou ter problemas até a substituição do equipamento ou manutenção. Então aqui, a boia aqui está instalada, sistema de entrada, sistema de saída, com os dois botões. Agora vamos conectar a mangueira na entrada da água. Normalmente vamos ver se ela vai acionar a boia na posição futura. É nessa hora que o pessoal costuma colocar musiquinha, eu não gosto daquelas musiquinhas. A boia vai subir e vai fazer isso aqui, vai acessar a água. Viu? Fechou. A água chegou no nível, a boia acessou a entrada de água. Se por um acaso continuar entrando água, a hora que a água chegar nesse nível aqui, ela vai sair. Está bem alto o nível, posso reduzir ele mais. Se eu quiser, eu posso colocar ele mais para baixo. Pronto. Esse é o funcionamento do sistema. Aí, por exemplo, apertou o botão aqui, fez o seu papel. Soltou o botão, nenhum vazamento. Vem aqui, né, pela fixação, vem pela saída d'água, vem pela entrada d'água. Agora nós vamos fazer a instalação desse botão, né? Vamos dar uma limpadinha aqui no fusto. Coloca aqui a posição conforme está no desenho ali. Você vai ver que tem uma marcação lá dentro. Já eu mostro aí no vídeo de novo. Que essa marcação tem que coincidir com esse botão aqui. E esse aqui fica na outra. Se eu colocar ele direto aqui, o que vai acontecer? Ele vai apertar o botão. Por quê? Essas hastes aqui estão compridas. Então você precisa cortar ela numa posição que a hora que eu colocar aqui, não pega todo. Não, é só encoste no botão, não aperte o botão. Aproximando a câmera você vai entender melhor. Vê se você consegue focalizar lá dentro. Lá. Vamos só colocar um pouquinho de luz. Peraí. Isso. Se olhar lá dentro, lá, tá vendo as duas hastes lá? Essas duas hastes aqui, ó. Uma em cima de cada botão desse. Se eu colocar ela aqui agora, ela vai acionar o botão, porque ela está comprida. Pode ver que ela está bem passando da saída de água. Então o que eu faço? Eu vou cortar ela numa posição ali, que ela apenas encosta em cima. Para a hora que eu apertar o botão, a hora que eu apertar esse botão aqui, ó, ela faça a sua função de acionar a descarga. E os eletricistas não vão fazer isso. Já fiz. Vamos ver se chegou com o tamanho. Por que eu falo que é sempre bom ter um rodinho junto, um pano com vocês, levar um baldinho junto? Pode ser aqui. Olha que situação ruim você trabalhar num lugar molhado desse jeito. Então, para mexer com hidráulica, tenha junto um baldinho, um pano para enxugar, para secar esse local. Outra coisa, se você estiver prestando serviço na casa de um cliente, procure ser o prestador de serviço mais limpo possível. Mantenha o lugar sempre limpo, sempre organizado. Não fique... Eu tive ajudante, quando trabalhava em outros serviços, que tinha o costume de fazer assim. Ia virado lá no pé arrastando no chão. Uma vez nós fomos trabalhando numa obra, que era só ardosa. Ou prejuízo, ter que trocar algumas peças de ardosa. E tanto ele arrastar o pé no chão assim, riscou tudo. E o rapaz que fazia tratamento de ardosa falou: eu não consigo lixar isso aí e fazer o tratamento para assumir esse risco. Vai ter que trocar essa ardosa aí. Então, vai ter um cliente, muito cuidado com isso aí, muito cuidado com
o que o cliente tem na casa, para você não danificar. É claro que você não vai deixar o banheiro impecável, você não está ali para fazer a faxina do banheiro. Você vai deixar ele pelo menos com um aspecto melhor do que enquanto você estava fazendo a manutenção. Agora, se você está assistindo esse vídeo aqui e acha interessante, é daqui da região de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, e está precisando de uma diarista para esse serviço, no link na descrição aqui, vou deixar lá na descrição aqui, exato, melhor dizendo, na descrição aqui eu vou deixar um link para um contato de uma diarista. Vai ser difícil conseguir vaga na agenda dela, mas vai que você consegue. Apertei. Funcionou. Soltou. Parou. Simples assim. É isso, é assim que tem que ser entregue para o cliente. Apertou o botão. Vai a vazão d'água. Soltou. Parou. Não vai conseguir um vazamento aqui. Nós vamos ver parar agora. Para ver que todo vazamento aqui vai parar. Olha lá, cessou por completo o vazamento. Ou seja, se me faltar água de novo, o meu reservatório estiver cheio d'água, eu não vou amanhecer sem água. Vai acontecer outra vez. E detalhe, no momento do decorrer do vídeo, você viu que deu uma pausa para explicar alguma coisa a respeito de vazamento de água. Dê atenção nisso aí. A gente pensa que uma gotinha pingando não é nada. É só uma gotinha. Junta essa gotinha pingando no final de um dia. Vê quanto litro de água você está perdendo. Junta essa gotinha pingando no final de um mês, no final de um ano. Vê se aquela viagem que você tanto sonha em fazer, uma praia ou coisa assim, não está indo por ralo abaixo. Presta atenção nisso aí. Falou, gente, muito obrigado. Peço também, antes de encerrar esse vídeo aqui, se puder, curta o vídeo, compartilhe ele com quem esteja interessado em fazer esse serviço, ou quem conhecer mais a respeito desse serviço. Conheça o nosso canal aqui, temos algumas playlists prontas já sobre esse tipo de serviço, sobre algumas curiosidades também. E se inscreva no nosso canal, isso ajuda bastante a gente aqui. Valeu, muito obrigado, até uma ótima semana. Olá, estou de novo aqui no vídeo. Antes de mandar ele para edição e concluir, eu precisava de apresentar uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar no dia que eu fiz a instalação do sistema da caixa acoplada. Eu vou mostrar agora aqui para vocês, um minuto só. No dia da instalação, eu acabei deixando essa torre aqui, que é a torre de entrada de água, no nível mais baixo dela, né? Então, a água ela estava literalmente na metade da caixa aqui. E na correria acabei não colocando ela na posição correta e não filmei isso, né? Provavelmente agora na edição aqui eu vou conseguir destacar esse detalhe aqui e mostrar melhor. Hoje então eu fiz aqui, né, que é só que a minha mão agora não cabe aqui porque está tudo montado. Bom, mas aqui na torre mesmo você consegue rosquear ela um pouco para o lado, ela entra num espaço de regulagem, aí você puxa ela para cima e regula na altura de acordo com a sua caixa acoplada. No meu caso aqui eu coloquei nessa altura aqui, tem um volume bom de água, parecido com o que estava antigamente, e é o suficiente para nós aqui. Claro que não podemos esquecer que a torre de extravasão da água, por onde é o ladrão de água, vamos dizer assim, tem que também estar acima do nível da água aqui, acima do nível da boia inclusive, né? Porque senão acontece, vai ficar, enquanto a boia não cessar o funcionamento da água, a água vai ficar saindo. E como a água vai ficar saindo, na medida que ela está entrando, a boia não cessa a entrada de água. Está jogando dinheiro pelo ralo. Agora vamos apertar o botão. Apertei o botão aqui. A força da água que sai, ela é maior do que no outro. Ou seja, ela sai com mais pressão, sai mais água por segundo, vamos dizer assim, suficiente para levar todos os dejetos embora dentro do vaso sanitário. E aqui você pode ver todo o mecanismo funcionando. A água está entrando e a boia, a hora que a água começar a encostar na boia, ela começa a levantar a boia para cima. Ela vai fazer essa função aqui, ó, até parar a entrada de água por completo. Pronto, cessou a entrada de água dentro da caixa de descarga. E assim está instalado o sistema de caixa acoplada, o sistema de descarga da caixa acoplada aqui da minha casa.